joke you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before. I'll be there for you. 'Cause I'm there for you too. Cara, a aula hoje de ecologia evolutiva foi bem legal, né? Eu também gostei, mas eu não consegui entender direito o que era oportunismo evolutivo. Seguinte, o oportunismo evolutivo ocorre quando, em uma população, indivíduos com uma característica X levam vantagem em relação a outros, que possuem característica Y, em determinadas condições ambientais. Esses indivíduos de característica X conseguem assim deixar mais descendentes e, consequentemente, com o passar do tempo, a característica X vai se tornar mais dominante dentro daquela população. É quando os bichos com essas características se aproveitam do ambiente para se desenvolver, pô. Isso, exatamente. E é justamente devido ao oportunismo evolutivo que ocorrem os processos de convergência e de divergência evolutiva. E são essas condições ambientais do local em que os animais vivem que vão ditar quais desses dois processos vai ocorrer. Oxi, e o que é isso de convergência? A convergência evolutiva, amiga, é o fenômeno evolutivo pelo qual as características semelhantes acabam surgindo de forma independente em duas ou mais espécies. E essas espécies não possuem um ancestral comum direto dentro da escala evolutiva, entendeu? E como se chama essas características semelhantes, hein, Pivete? Ah, isso aí eu sei. São chamadas de características análogas homoplasias. Eu lembro também que a convergência ela faz parte do processo de seleção natural. Imagine o seguinte: existem organismos distintos que podem acabar sofrendo pressões seletivas bem semelhantes. Isso pode fazer com que ambos desenvolvam respostas adaptativas também semelhantes. E o mais incrível de tudo é que esses organismos podem estar distantes entre si, tanto espacialmente quanto temporalmente. Observem aí, por exemplo, as aves e os insetos. Ambos possuem asas e conseguem voar, correto? Porém, mesmo ele possuindo essas estruturas que desempenham a mesma função, as suas histórias evolutivas são bem distintas. Inclusive, até a embriologia dessas asas são diferentes entre si. Essa relação entre o golfinho, o tubarão e o ictiosauro é um exemplo massa de convergência, boy. Cada um desses bichos pertence a fios diferentes, né? Mas, como eles vivem em ambientes semelhantes, eles se modificaram e têm uma morfologia de corpo muito parecida, boy. Eles mudaram para ficar mais hidrodinâmicos, né? Ah, agora eu entendi. E a divergência evolutiva? É o que mesmo, hein? Amiga, divergência é quando, por exemplo, uma população, devido ao surgimento de alguma barreira física, por exemplo, tem o seu habitat fragmentado. Essa barreira pode ser de origem natural, como um rio ou uma montanha, ou origem antrópica, como queimadas e desmatamento, ok?
A fragmentação desse habitat faz com que os indivíduos de um lado não consigam chegar no outro. E com o passar do tempo, devido às pressões impostas por esses novos habitats, cada uma dessas populações agora começam a ter suas características selecionadas para responder melhor a esse novo ambiente. Dessa forma, as características que inicialmente eram iguais acabam passando por uma diferenciação ao longo desse período todo, entendeu? E essas características são chamadas de características homólogas, né? E os pinguins, cria? Tu não acredita que eles tiveram a estrutura da asa modificada, pô, para fazer outras coisas. As asas dos pinguins são usadas para nadar, né? E seus ancestrais usavam para voar, bicho. Os doidão se adaptaram ao ambiente onde vivem. Imagina que loucura, né, brother? Sim, inclusive eu lembro que Darwin observou uma grande variação entre os formatos dos bicos dos tentilhões na ilha de Galápagos e percebeu que essa variação está relacionada com o tipo de alimentação que cada um deles possuía. E esse também é um ótimo exemplo de divergência evolutiva. Ai, Lion, eu amei. Para mim, o exemplo mais show de divergência é a relação entre o braço dos humanos, a pata dos cavalos, a asa dos morcegos e as nadadeiras das baleias. Todos esses seres, eles são mamíferos e também possuem um ancestral comum recente. Mesmo com toda essa estrutura semelhante, por eles viverem em ambientes diferentes, acabaram tendo sua anatomia e morfologia alterada, e por causa disso, executam funções diferentes. Poxa, e eu acho muito legal como tudo isso auxilia no processo de seleção natural das espécies. Sim, cara, eu também acho isso tudo tão incrível, sério mesmo. Algumas pessoas podem até não acreditar na evolução, mas depois de saber de todas essas informações, é impossível negar a existência e a veracidade dos processos evolutivos.